A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é sábado, 2/9/2023, eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é: não tenha medo. Vamos à Bíblia? Em Mateus capítulo 14, versículo 30 está escrito: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O grande medo que sentiu Pedro, ele teve medo. A fé mais forte e a coragem se mesclam com o medo. Aqueles que podem dizer, eu creio, Senhor, devem dizer, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nada, exceto o perfeito amor, irá expulsar o nosso medo. Homens frequentemente bons cometem alguns fracassos nas suas graças em que são mais eminentes e naquelas que procuram exercitar. Isto serve para demonstrar que eles ainda não as alcançaram. Pedro estava muito decidido no início, mas depois a sua coragem lhe faltou. O prolongamento de uma prova mostra a fraqueza da fé. Aqui, em primeiro lugar, a causa desse medo. Ele sentiu o vento forte. Enquanto Pedro conservou seus olhos fixos no Senhor e na sua palavra e no seu poder, ele caminhou suficientemente bem sobre as águas. Mas quando ele percebeu, além disso, o perigo em que se encontrava e observou como as correntezas erguiam as ondas, então ele sentiu medo. Olhar para as dificuldades com um olhar racional e não para os preceitos e promessas com um olhar de fé é a base de todos os nossos medos desenfreados, tanto nas questões públicas como nas pessoais. Abraão pode ser considerado forte na fé, porque ele não atentou para o seu próprio corpo. Ele não se preocupou com as improbabilidades desanimadoras sobre a promessa, mas conservou o seu olhar no poder de Deus. E assim, em esperança, creu contra a esperança. Quando sentiu o vento forte, Pedro deveria ter se lembrado do que tinha visto. Quando os ventos e o mar obedecem a Cristo. E é por isso que nós continuamos a ter medo todos os dias, porque nos esquecemos do Senhor, nosso Mestre. Em segundo lugar, o resultado do seu medo, ele começou a ir para o fundo. Enquanto a fé o sustentou, ele permaneceu sobre as águas, mas quando a fé se abalou, ele começou a afundar. O nosso espírito naufraga por causa da fraqueza da nossa fé. Nós somos sustentados como somos salvos, mediante a fé. E, portanto, quando as nossas almas estão desfalecidas e inquietas, o remédio soberano é confiar e esperar em Deus. É provável que Pedro, tendo sido criado como pescador, soubesse nadar muito bem, e talvez ele confiasse parcialmente nisso quando se lançou ao mar. Se ele não conseguisse andar, ele poderia nadar, mas Cristo permitiu que ele começasse a ir para o fundo, para lhe mostrar que a sua segurança era a sua destra e o seu motivo pelo qual, mesmo com hesitação da fé, ele não o deixou afundar imediatamente para descer às profundezas como pedra, mas deu-lhe tempo para gritar: Senhor, salva-me! Esta é a preocupação de Cristo com os verdadeiros cristãos. Embora fracos, eles apenas começam a afundar, mas quando eles gritam, Senhor, salva-me, o Senhor vem ao encontro. Vamos, em nome de Jesus, orar. Vamos cada vez mais, em nome de Jesus, pedir Deus para nos ajudar. Em nome de Jesus, pode o nosso coração muitas das vezes enfraquecer, pode muitas das vezes o nosso coração esmorecer, pode muitas das vezes a nossa fé ser abalada, mas a gente não deve, em nome de Jesus, olhar para o vento, olhar para a dificuldade, a gente não deve olhar para a tristeza, não deve olhar para a dor, não deve olhar para o momento, nós devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que cada dia mais nós possamos confiar em Deus, que é o mesmo Deus que nos convida a andar sobre as águas, é o Deus que vai nos sustentar com a destra poderosa dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, eterno amado Pai, mesmo que as nossas fé, Pai, a nossa fé seja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abalada, estremecida. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, com a nossa pouca fé. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, dai-nos uma fé exercitada. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, Senhor, pois a Tua palavra fala que o justo viverá pela fé. E nós queremos viver, Pai, não
por, Senhor, vista, mas nós queremos viver por visão. Senhor, situações, Pai, que nós não podemos mudar, o Senhor pode. Situações que nós não podemos, Pai, transformar, o Senhor pode. Aquilo que é impossível para nós, é possível para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, Senhor, que cada vez mais nós possamos olhar para o Senhor, que nós não venhamos olhar, Pai, em nome de Jesus, para as ondas, que nós não venhamos olhar para a correnteza, que nós não venhamos olhar para o vento, que nós não venhamos olhar para a dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, mas que nós venhamos olhar para o Senhor, Pai, Senhor, e assim a salvação para as nossas almas, mesmo, Pai, em nome de Jesus, quando nós estamos afundando na fé, se nós clamarmos ao Senhor, Pai, o Senhor vai nos salvar, o Senhor vai ser conosco, Pai, pois o Senhor é fiel, é verdadeiro, Senhor, e por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Você ouviu mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um final de semana abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.